Graça e paz, nós estamos aqui para continuar o nosso treinamento, unindo as estratégias da fé pelo ouvir com a contação de histórias. Nós vimos uma história em Mateus, uma em Marcos e agora veremos uma história em Lucas. Lembrando que é sempre bom você ter desafios menores. Você faz todo o livro de Mateus, completa, faz uma festa, dá um diploma e desafia as pessoas para irem para Marcos. E também você pode desafiar aquelas pessoas que participaram do treinamento ou de todo o livro de serem batizadas. Então, dentro desse grupo que vai Mateus, Marcos, Lucas, é como se nós já estivéssemos em Lucas e chegamos no capítulo 10. Jesus então está exercendo o seu ministério. E vamos orar para que a gente possa ter a direção de Deus nessa história. Paizinho, nós contamos com o Teu Espírito Santo que habita em nós e que nos conduza a toda a verdade para que abra os olhos da nossa fé, do nosso entendimento e traga luz e revelação sobre os princípios que o Senhor quer nos ensinar nessa história, em nome de Jesus. Amém. Então, nesse momento, a primeira parte da nossa metodologia da união da fé pelo ouvir com a contação de histórias é você acessar a história em vídeo. E essa história que vamos contar, ela está no livro de Lucas, no capítulo 10. Então eu quero que você dê um pause aí e clique no link abaixo, assista o capítulo 10 de Lucas inteiro. Assista todo o capítulo e veja aquilo que mais chamou a sua atenção nesse capítulo. Daqui a pouco nós vamos ter um tempo de compartilhamento. Clique aí e assista o capítulo 10 de Lucas. Bom, agora que você já assistiu na telinha, ou no seu computador, ou no celular, ou na televisão, ou no próprio Acclaimer, que é o aparelho que nós disponibilizamos para os nossos parceiros, que é um projetorzinho de vídeo, você agora vai poder ter a segunda experiência, é que você vai usar a audição. Você vai ouvir todo o capítulo 10 de Lucas e você vai tentar fechar os olhos e se lembrar das cenas que você assistiu no filme. Vai então ouvir tentando lembrar das cenas e também vai prestar atenção se nessa audição tem algo que te chamou atenção, algum versículo, algum episódio, algo que Deus falou no seu coração e te traz uma lição, tá bom? Então está na hora agora de você ouvir atentamente o capítulo 10. Clique no link abaixo aí e ouça o capítulo 10 de Lucas. Bom, agora que você já assistiu, já ouviu, é tempo de compartilhar. Você vai perguntar para as pessoas que estão presentes no seu pequeno grupo qual é a passagem do Lucas 10 que mais chamou a atenção dela, o que sobressaiu aos seus olhos, aos seus ouvidos, enquanto ela estava prestando atenção, o que mais falou ao seu coração. E deixa as pessoas compartilharem os ensinamentos que elas aprenderam. Ok? Passado essa parte, você vai dizer: eu escolhi uma das histórias desse capítulo para nós trabalharmos e eu escolhi a história de Jesus visitando Marta e Maria. Vamos orar para que o Senhor traga luz para os nossos olhos? Amém. Jesus, nós pedimos mais uma vez que o Teu Espírito nos leve a aprofundar nas verdades, nos tesouros escondidos nessa história. E nós não queremos apenas que a nossa mente seja repleta de informações, mas que o nosso coração seja conectado com a obediência aos princípios que o Senhor nos traz para nós nesse episódio. Queremos estar com o coração aberto para obedecer, em nome de Jesus. Amém. Bom, o texto diz então que Jesus ele estava viajando, esse é o contexto, ele estava andando com seus discípulos, indo para lá e para cá, em direção a Jerusalém, e de repente ele passa por um povoado chamado Betânia. E aqui começa a nossa história. Quando ele chega nesse povoado, ele e os seus discípulos são convidados para entrar na casa de Marta. E na casa de Marta, Marta tinha uma irmã chamada Maria. Jesus chega naquela casa e ele se assenta com os seus discípulos e começa a ensinar-lhes. E Maria fica sentada aos pés de Jesus, aprendendo tudo que Jesus estava ensinando. Enquanto isso, Marta estava preocupada,
ela estava trabalhando, estava atarefada, talvez preparando o almoço, organizando os detalhes, e de repente, quando ela se vê sozinha fazendo tudo aquilo, e ela olha para Jesus sentado com seus discípulos, e a sua irmã Maria sentada lá, ela tem uma ideia. Ela fala assim, pensa consigo mesmo, isso não está certo não. Ela chega para Jesus e fala assim, mestre, o senhor não se importa de Maria estar aí sentada, enquanto eu estou sozinho fazendo tudo? Ordena que Maria venha e me ajude a fazer as coisas também, em vez de ficar aí sentado. Jesus se volta para ela e diz, Marta, Marta, você anda tão preocupada, ansiosa, tão atarefada com tantas coisas, mas uma só coisa é realmente importante. E Maria escolheu a melhor parte. E isso ninguém vai tirar dela. Então essa é a nossa história. Então você, além de ver ela na telinha, você ouviu, agora você ouviu eu contar a história. Está na hora de recontar a história para que os participantes possam relembrar e você vai deixar trechos para eles preencherem no final da frase, ok? Vamos recontar a história. O contexto é que Jesus estava viajando com seus discípulos e passando por um povoado chamado Betânia. E quando ele chegou naquele povoado, ele recebeu um convite para entrar na casa de quem? O nome dela? Isso, Marta. Então ele foi entrar na casa de Marta. Chegando na casa de Marta, ele se assentou com seus discípulos e ali Marta tinha uma irmã chamada Maria, justamente. Maria se sentou aos pés de Jesus e estava junto com os discípulos ouvindo Jesus ensinar. E próximo ali, dentro da casa, Marta estava atarefada, procurando fazer as coisas, estava talvez preparando uma refeição, organizando tudo. De repente, Marta percebe que ela está fazendo tudo aquilo sozinha. E ela então se volta e vê Maria lá parada, sentada aos pés de Jesus. E ela pensa, Maria deveria estar aqui me ajudando. E ela chega até Jesus e meio que dá um puxão de orelha. Mestre, o senhor não se importa de Maria estar aí parada, deixando eu fazer tudo sozinho? Ordena que ela vá me ajudar também. Jesus então se volta para Marta e diz, Marta, Marta, você anda tão ansiosa e preocupada com tantas coisas, você está tão atarefada, mas uma só coisa é importante. E Maria escolheu a melhor parte, isso, Maria escolheu a melhor parte. E ninguém vai tirar dela essa parte que ela escolheu. Então essa é a nossa história, tá bom? Agora que você já assistiu, ouviu, viu eu contar e recontamos juntos, está na sua vez de você se levantar, procurar alguém aqui dentro do recinto e contar a história e depois ouvir a história. Então está na hora de praticar para que a história seja sua. Então é a sua vez. Se levante e você que está liderando a reunião vai procurar e vai ver se tem alguém sozinho, se tem alguém de 3 pessoas, e diz, não, só de 2 em 2, ninguém sozinho, não pode ser de 3, se sobrar alguém, vem contar para mim a história. Quando todos terminarem de contar, você vai falar, se assentem, e agora nós vamos continuar, e vamos fazer uma brincadeira. Qual que é a brincadeira? Isso, a brincadeira dos erros. Nós vamos contar a história novamente, e eu, de maneira proposital, vou mudar a história, e na hora que eu mudar, você me interrompa, tá? E diz, não, a história não é assim, essa história eu já conheço. E a história é desse jeito, tá bom? Vamos começar então? Bom, então o contexto da história é que Jesus estava viajando com seus discípulos e ele passa por um povoado chamado Betânia. Quando chega naquele povoado, ele é convidado para entrar na casa de uma mulher chamada Solange, né? E aí, não é Solange não, como é que é o nome dela? Isso, o nome dela é Marta, você está prestando atenção. Bom, então ele entra na casa de uma mulher chamada Marta. Chegando lá, ele se assenta com seus discípulos e começa a ensinar. Marta tinha uma irmã chamada Maria. Maria se assenta aos pés de Jesus e fica ali aprendendo o que Jesus está ensinando. De repente, Marta percebe que ela está muito atarefada, fazendo muitas coisas, e ela pensa assim, eu vou largar tudo e vou ficar igual Maria, vou sentar lá e vou aprender aos pés de Jesus. Foi isso que Marta fez? Não, justamente Marta fez o contrário. Marta pensou, eu estou fazendo tudo sozinho, Maria está lá, sentada, parada, eu tenho uma ideia. Ela chegou lá e falou, mestre, o senhor não se importa de Maria estar deixando eu fazer tudo sozinho? Ordena para Maria que Maria vá lá me ajudar a preparar tudo que tem tanta tarefa para ser feito.
fala para ela ir lá me ajudar. Aí Jesus chegou para Maria e falou, Maria, sai daqui e vai lá ajudar a Marta. Foi isso que aconteceu? Ah, não, você já percebeu que eu mudei a história, né? Como é que é a história? Jesus se vira para Marta e fala, Marta, Marta, você anda tão ansiosa, preocupada, tarefada com tantas coisas, mas uma só coisa é importante. Maria escolheu a melhor parte e ninguém vai tirar isso dela. Então nós já contamos a história e você percebeu quando eu mudei a história, porque você já conhece a história verdadeira. Agora está na hora de nós analisarmos a história com aquelas nossas 4 perguntinhas. E a primeira é, o que você gostou nessa história, o que você não gostou e por quê? Está na hora então das pessoas falarem. Você vai perguntar, nessa história, o que você mais gostou? Alguém gostou de alguma coisa nessa história? E passa os olhos pelas pessoas e alguém se levanta a mão e fala, o que você gostou? Ah, eu gostei de Jesus ter entrado na casa das pessoas. Por quê? Ah, porque é tão bom ter Jesus na nossa casa, né? Muito bem. Alguém mais gostou de alguma coisa? Sim, você. Ah, a pessoa diz, eu gostei porque Maria, ela escolheu ouvir Jesus, aprender Jesus. Muito bem. E alguém gostou? Ah, eu gostei de Marta. Por que você gostou de Marta? Porque Marta estava fazendo as coisas, ela queria servir, ela era uma serva de Deus, ela queria que tudo saísse da melhor maneira possível. Muito bem. Alguém mais gostou de alguma coisa? Perceba que eu não repreendo a pessoa pelo que ela gostou ou não. Não é uma resposta certa ou errada. Ela vai dar a opinião dela, você simplesmente diz, muito bem. Alguém mais gostou ou não gostou? Alguém não gostou de alguma coisa nessa história? E alguém se levanta e fala assim, eu não gostei de Marta ter ido lá puxar a orelha de Jesus. Por quê? Ah, porque eu acho que isso não se faz. Ela foi um pouco mais educada de ir lá, interromper o ensino e dar uma ordem para Jesus. Muito bem. Agora vamos analisar, a segunda pergunta é os personagens. Vamos analisar cada personagem dessa história. Então, se você pudesse entrar na história e ser um dos personagens, qual personagem você gostaria de ser? Alguém lá se levanta e diz assim, eu queria ser os discípulos. Para quê? Para poder ouvir o mestre, caminhar com ele, ouvir ele ensinar. Muito bem. Alguém mais queria ser alguém nessa história? E alguém diz, eu queria ser Jesus. Por quê? Porque Jesus atraiu os discípulos, ele ensinava, e eu queria também poder ensinar a palavra de Deus. Muito bem. Alguém mais gostaria de ser alguém nessa história, ou não queria ser? Alguém se levanta e diz, eu não queria ser Marta. Por que você não queria ser Marta? Ah, porque ela, em vez de sentar aos pés de Jesus, estava preocupada com as coisas ao redor ali. E ela não escolheu a melhor parte. Muito bem. Então você analisa cada um dos personagens e diz por que a pessoa queria ser e por que não queria ser. Qual que é a terceira pergunta? Vamos dividir a história em início, meio e fim. E procurar tirar lições em cada parte. No início da história, Jesus está andando, viajando com seus discípulos. Ele passa por um povoado chamado Betânia. Ele entra na casa de alguns amigos, principalmente Marta, né? Nós sabemos que ela é irmã de Lázaro, né? Mas Jesus entra. E o que podemos aprender nessa parte? Alguém fala assim, podemos ver que Jesus não viajava sozinho, viajava com seus discípulos. E nós não devemos fazer o ministério sozinho, mas levar sempre discípulos conosco. Muito bem. Outra coisa que você aprende nesse trecho, e alguém fala assim, olha, eu aprendi que Jesus, quando convidado, entra na casa da gente, que nós devemos convidar Jesus para vir para a nossa casa. Muito bem. Mais algum aprendizado? Sim, eu aprendi que quando Jesus vem para a nossa casa, nós temos que dar atenção para ele. Quer dizer, Jesus está na nossa casa, a gente está ocupado, atarefado, não está dando atenção para Jesus, não está aos pés dele aprendendo. A gente pode fazer as coisas, sim, mas a gente tem que ter tempo prioritário para Jesus. Muito bem. Continuando a história, Jesus senta na casa dela e os seus discípulos se assentam e ele começa a ensinar e Maria fica ali ouvindo os ensinamentos de Jesus até que Marta chega até Jesus e diz, mestre, o senhor não se importa de Maria estar aí em vez de me ajudar? O que nós podemos aprender nessa parte da história? Quais as lições? O que nós podemos aprender sobre Deus? Lança a pergunta e deixa as pessoas pensarem, porque o silêncio é importante, porque elas estão pensando numa resposta. E alguém se levanta e fala assim, podemos aprender que Jesus, quando vem para a nossa casa, ele tem muitos ensinamentos e que nós precisamos sentar aos pés deles e aprender o que ele tem a nos ensinar. Muito bem. Mas o quê? Podemos aprender que os discípulos estavam ali e Maria também
Então não importa se é homem ou se é mulher, Jesus tem ensinamentos para todos. Muito bem. Mas o quê? Podemos aprender que às vezes a gente está podendo aprender de Jesus e estamos atarefados, preocupados, resolvendo coisas, só a logística, né? E a gente não para ouvir Jesus, a gente está muito agitado. Isso não é bom. Muito bem. No final da história, nós vemos que Jesus repreende Marta, dizendo: Marta, Marta, você está ansiosa, preocupada, com muitas tarefas. Maria escolheu a melhor parte e ninguém vai tirar dela a melhor parte. O que podemos aprender? O que acho que Deus quer nos ensinar nesse trecho da história? Bom, alguém vai se levantar e vai dizer: olha, a expectativa de Deus é que a gente dê prioridade para Ele, não para as coisas, não para as tarefas. O relacionamento com Ele, o aprendizado dele é mais importante do que coisas a fazer. Muito bem. Alguma outra lição? Eu creio que nós precisamos escolher a melhor parte, que é estar aos pés de Jesus. E assim por diante, cada pessoa vai dar uma lição, um aprendizado que aquela história vai trazer para ela. E agora nós estamos já encerrando a reunião, fazendo com que aquelas lições possam casar diretamente com a nossa vida. Então a imagem que vem é como um espelho vindo na nossa direção. O que essa história agora tem a ver comigo? Eu esqueço de Marta, de Maria, de Jesus, dos discípulos, eu lembro agora de mim e eu penso como eu estou agindo e como eu preciso mudar. Eu estou convidando Jesus para vir para minha casa, eu estou priorizando a presença dele, eu estou com os ouvidos atentos, eu estou agitado, preocupado, atarefado, fazendo coisas para Deus, mas não estou aos pés dele. O que eu preciso mudar? E agora é uma oração de arrependimento, dizendo: Senhor, eu quero que o Senhor esteja na minha casa e eu quero dar atenção ao Senhor. No tempo de oração, no tempo devocional, no tempo de aprendizado da Tua Palavra. Livra-me, Senhor, de não escolher a melhor parte. Eu sei que tem muitas coisas importantes, urgentes a serem feitas, mas essas coisas podem esperar. O que não pode esperar, o que eu não posso abrir mão, é de estar aos Teus pés, ouvindo e aprendendo do Senhor. Vamos orar então? Então agora uma oração final. Senhor, nós oramos ao Senhor, para que quando nós lembrarmos dessa história, nós lembrarmos do caminho que o Senhor está nos apontando, o caminho de colocar o Senhor em primeiro lugar, a prioridade do relacionamento com o Senhor, de ouvir a Tua voz, de ouvir os Teus ensinamentos, e que nós queremos escolher cada momento a melhor parte, que é estar aos Teus pés. Em nome de Jesus. Amém. Para finalizar a nossa reunião com uma cerejinha no bolo, a gente vai fazer esse sinal com a mão de voluntário e vai convidar alguma das pessoas que estão presentes ali para vir à frente e contar para a gente a história de Marta e Maria. Você nesse momento se senta e a pessoa conta a história e termina todo mundo aplaudindo a coragem dela ter vindo na frente e contar a história, tá bom? Passamos por mais uma história, já vimos uma história em Mateus, Marcos, Lucas, a próxima história vai ser em João. Eu aguardo você para essa aventura de conhecer um capítulo, escolher uma história e sair dali todos sabendo contar a história e a lição que a história nos traz. Aguardo você no próximo vídeo.